Amém? Enquanto o pessoal chega, hoje nós iremos ministrar. Nós estamos vivendo tempos que nós... Amém, o pessoal agora entrou. Então nós estamos vivendo um tempo que é um tempo completamente novo, é uma experiência completamente nova. A igreja está enfrentando agora uma situação completamente diferente, né? Mas eu creio que nós iremos sair vitoriosos, ainda maiores de toda essa situação, em nome de Jesus. Tiesco, irmão abençoado, a Itiquira, a Bruna conosco também. Bruna Oliveira lá em Montes Claros de Goiás, a Flávia também conosco, o pessoal da Cine Joias, Mão Biju, sejam bem-vindos. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento onde o medo toma conta, onde as incertezas tomam conta, e é nesse momento que nós precisamos nos firmar naquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor a nosso respeito. Então, hoje nós iremos falar muito a respeito da graça do Senhor nesse tempo de medo, nesse tempo de incerteza, nesse tempo que nós passamos, né, um pouco atribulados, um pouco ansiosos sobre aquilo que vai acontecer. Então, hoje eu quero que você fique agora antenado, fique agora preparado para receber aquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Aleph, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Conosco também a Marilza, seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do medo. E por que isso é importante? Porque o medo não é o padrão de Deus para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então, o padrão de Deus não é pelo medo. O medo é a forma como o diabo age, não é a forma como Deus age. O diabo ele sempre vem trabalhar com o medo para aprisionar as pessoas, para condicionar as pessoas a certas situações, para colocar pessoas em certos estados. Mas essa não é a vontade de Deus, não é a forma como Deus trabalha, né? Deus não trabalha com medo. Infelizmente, muitos irmãos, seja bem-vindo, Rebeca, em nome de Jesus. Então, muitos irmãos, infelizmente, eles respondem ao Senhor pelo medo do castigo, pelo medo do inferno, pelo medo das consequências de não servir a Deus. Então, muitas pessoas ainda respondem ao Senhor pelo medo e, infelizmente, por isso são reféns do medo. A gente percebe muito isso agora, no tempo de pandemia, porque quando a gente fala em pandemia e acontecem essas crises, né, que nós estamos vivendo, as pessoas normalmente elas são condicionadas a pensar na volta do Senhor. Seja bem-vinda, Raíssa, Kézia, Jamile, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então, as pessoas são condicionadas a pensar em Apocalipse. Quando a gente começou a vivenciar essa situação de pandemia, as pessoas já começaram a pensar: meu Deus, será que não é a volta do Senhor? Será que não é os princípios das dores? E aí, normalmente as pessoas começam a ficar com medo. A gente percebe, infelizmente, que a maioria dos crentes, dos cristãos, tem medo da volta do Senhor. Né? A palavra do Senhor nos orienta completamente contrário, um sentimento completamente inverso desse. Né? O desejo do meu coração, do seu coração tem que ser: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas na prática, normalmente não acontece. As pessoas vivem com medo da volta do Senhor. Isso não pode acontecer no seu coração, meu irmão. Isso pode ser sintoma de algumas coisas que ainda precisam ser encaixadas na sua vida com Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Por isso eu peço a você, não saia, permaneça nessa live, seja abençoado em nome de Jesus. Deus tem coisas para revelar no seu coração. Amém? Então, esse medo, ele é resultado do pecado. Sempre o medo é resultado do pecado. Nós percebemos lá em Gênesis capítulo 3 que o pecado ele entra no mundo e isso naturalmente gera medo no homem. Né? A Bíblia diz que Adão agora passa a temer a Deus. O Senhor chama Adão, Deus quer encontrar com Adão, mas a resposta do homem é medo de Deus. Seja bem-vindo, Michael, seja bem-vindo, Lígia. Seja abençoado em nome de Jesus. Então, o medo ele é resposta do pecado. Nós só vivemos debaixo do medo porque nós temos um sentimento de dívida com o Senhor. E isso, infelizmente, é natural. Mas eu quero dizer que você não foi chamado para viver no natural. Você foi chamado para viver no sobrenatural em nome de Jesus. Então, o medo não é a forma de Deus trabalhar. Deus não trabalha em resposta ao medo. E hoje eu quero tirar esse medo do seu coração. Quero trazer verdades espirituais para você, para que esse medo do Senhor, o medo da volta do Senhor, venha cair por terra sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Baseando nisso, nesse pensamento, nós não tem como evitar aquele texto que nós já ministramos algumas vezes. Eu até separei ele aqui, que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Mica, seja bem-vinda. Amanda Cristina Ramos, seja bem-vinda também em nome de Jesus.
No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então perceba que o medo e o amor não podem andar juntos. Ora, o medo produz tormento. E quantas pessoas, quantos irmãos não vivem atormentados? Conheço várias pessoas que elas vivem um tormento. Na semana passada nós falamos daquelas pessoas que elas têm um medo de morrer enquanto estão fazendo alguma coisa de errado. Eu já te falei isso. Mas essa verdade tem que tomar conta do seu coração. Onde existe medo é porque ainda não se entendeu o amor de Deus. No amor não existe medo, mas isso não é amor que você sente pelo Senhor, não. É o amor de Deus por você. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado do amor. Então, se você ainda vive com medo da volta do Senhor, se você tem um relacionamento com Deus baseado no medo, medo de ser castigado, medo de ir para o inferno, medo disso, daquilo, outro, eu quero dizer para você, você ainda não está aperfeiçoado no amor. Mas claro, não se sinta condenado por isso. Hoje a palavra do Senhor é para que você venha mergulhar nesse estado de graça que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Então, quando você entende completamente o amor do Senhor por você, você sai do espaço de medo e agora passa a habitar num lugar de amor ao Senhor. Né? O nosso amor é uma resposta ao amor que o Senhor sente por nós. Então, você precisa sair da posição de medo. Porque se você sente medo, é sinal de que você ainda não entendeu o amor de Deus. Luciana Moraes, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, hoje eu quero dar um exemplo de Pedro, né, um homem de Deus, que ele passou por 2 encontros especiais com o Senhor. Há 2 encontros que hoje nós vamos estudar na palavra de Deus. Esses 2 encontros, eles falam de uma pesca maravilhosa. 2 pescas maravilhosas que o Senhor proporcionou a Pedro. Amém, Mateus, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Então, esses 2 momentos vão dizer muito a respeito daquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite para mim e para você. O primeiro momento é a primeira pesca maravilhosa que acontece, uma pesca superabundante de Pedro, está lá no começo de Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. Já vai abrindo sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5. É o primeiro momento onde Pedro ele tem um encontro com o Senhor nessa pesca, mas não é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Muitas pessoas entram nesse engano, mas não é verdade. Se você for lá um pouco antes, você vai perceber que Pedro já havia se encontrado com Jesus. O seu irmão André, né, havia presenciado Jesus. Ele chega até Pedro e fala: Pedro, eu vi o Messias, eu encontrei o Messias. E a Bíblia diz que esse André vai até Pedro falando para ele. Eu acho que eu separei o versículo aqui. Amém. Está lá em João capítulo 1, versículo 40 até o 42. Então, André chega até Pedro e diz: Ei Pedro, encontramos o Messias. Ele leva então Pedro até Jesus. E aí quando Jesus encontra com Pedro, é uma passagem muito conhecida, né? A Bíblia diz que Jesus vira para Pedro e fala: olha, Simão, porque até esse momento era chamado de Simão, Simão não chamarás mais Simão, mas sim Cefas. A partir de hoje será Cefas, que significa pedra em aramaico. Então Cefas e Pedro é o mesmo nome, né? Cefas é aramaico e Pedro é em grego, né? Então essa confusão que nós não podemos esquecer. Esse momento aqui, onde Pedro encontra com Jesus na pesca maravilhosa, não é o primeiro momento, não é o primeiro encontro com eles, né? Nessa ocasião Pedro ainda não conhecia bem Jesus. Ele encontra com Jesus apresentado por André. Só que a partir desse momento aqui, Pedro ainda não segue Jesus. Amém, Tiago? Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu irmão. Então, no primeiro momento, Pedro não segue Jesus. Ele é apresentado a Jesus, Jesus muda o nome dele, mas ainda Pedro não tem a sua vida, vamos dizer assim, completamente transformada. Ele não segue Jesus ainda. Quando que isso acontece? Lá em Lucas capítulo 5, que é o texto que nós vamos ler. Aconteceu que, apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então Jesus estava num lugar perto do mar de Genezaré, do lago de Genezaré, e as pessoas estavam apertando ele, porque, né, não havia microfone, não havia caixa, e as pessoas cada vez mais perto de Jesus. E aí Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então Jesus vê esses pescadores lavando a rede, entrando em um dos barcos, que era o de Pedro, ou de Simão, né, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então Jesus pede para que Pedro se afaste um pouco da praia, para continuar falando às pessoas, à população.
E ele começa a pregar, né? A Bíblia faz questão de demonstrar isso aqui. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a largo, ou seja, se afasta da margem e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Uau! Então aqui está uma receita poderosa para você desfrutar de grandes coisas da presença do Senhor. Uau! Lançar a rede através da palavra do Senhor. Tudo que você faz baseado na palavra de Deus, meu irmão, eu creio em nome de Jesus vai ser abençoado. Mas qual palavra é essa? Você precisa entender isso num contexto que nós iremos entender agora. Amém, Ana Paula, seja bem-vinda em nome de Jesus. O pessoal do Toque Sport Pitch também serão bem-vindos. Então, respondeu Simão: vou lançar agora, mas sobre a tua palavra. Ele lança agora e, olha o que diz: e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir... perdi um pedaço. Então fizeram sinais aos companheiros, isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, afaste de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. Então, nós estamos vivendo aqui um momento que vai nos dizer muita coisa. Pedro, ele teve aqui um encontro com o Senhor, ele já conhecia Jesus, mas de ouvir falar, e agora Jesus, ele entra no barco de Pedro, pede para Pedro fazer um favor para ele: ei, deixa eu usar o barco aqui. Amém, Sabiá, seja bem-vindo. Marcos, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Então, Jesus, ele pede para Pedro: Pedro, faz um favor para mim, se afasta um pouco das águas, que eu quero ministrar para as pessoas aqui. Vou fazer agora o seu barco de púlpito. Isso é interessante, meu irmão. Sinta-se feliz quando você receber um pedido de Deus. Quando o Senhor te pedir algo, sinta-se feliz, porque sempre é uma oportunidade de Deus te abençoar. Deus não precisa de nada da sua parte. Deus não precisa de nada, nem meu, nem seu. Se Deus está pedindo algo para você, é porque Ele quer te dar uma oportunidade de ser abençoado, meu irmão. Ele quer te dar a oportunidade de ser usado por Ele. Então, não perca essa oportunidade. O Senhor então vira para Pedro: Pedro, eu quero um favor seu, faça isso por mim. Pedro faz. Logo depois, a Bíblia diz que Jesus termina de pregar, e aí Jesus manda Pedro jogar a rede sobre o mar, e Pedro fala: olha, sobre a tua palavra eu lançarei. Por quê? Porque eu passei a madrugada inteira pescando e não peguei nada. Então, vou lançar, mas só porque o Senhor falou. E ele joga a rede. A Bíblia diz que pegaram-se muitos peixes. Seja bem-vindo, Pedro, em nome de Jesus. Então ele lança a rede e começa a puxar, e a rede agora traz uma abundância de peixes tremenda. Ele puxa, vem puxando, e a rede agora tinha tantos peixes que começava a se romper. E aí eles começaram a chamar pescadores que estavam próximos para ajudar. E aí o barco estava quase indo a pique, tamanha era a abundância de peixe naquele lugar. Então, olha só a manifestação de graça que havia ali. A abundância de prosperidade que estava sobre aquele lugar. A manifestação de Jesus a Pedro, a bênção do Senhor a Pedro é algo tremendo, é algo que foge completamente à compreensão daquele povo. Pedro passou a noite inteira tentando pescar e não consegue nada. E aí o que acontece? Diante de uma bênção dessa, ao invés de Pedro ficar feliz, fala: uau, amém, o Senhor me abençoou. Qual que é a resposta de Pedro? Ele vira-se para Jesus, se curva, e ele diz: Senhor, se afasta de mim. Se afasta de mim, eu sou pecador. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu sou pecador demais, sai do meu barco, olha, não se aproxime de mim, porque eu sou falho, eu sou pecador. E essa é uma resposta que naturalmente o pecado, a consciência do pecado nos traz. No Antigo Testamento a gente vê muito isso. Se você lembrar lá em Juízes, capítulo 13, a gente tem a história de Sansão. E lá nós temos o pai de Sansão, Manoá, salvo engano, Manoá, e ele encontra-se com o anjo conversa com ele, conta tudo o que iria acontecer, que ele teria um filho, se chamaria Sansão. Amém. Quando termina essa conversa que ele teve com o anjo, a Bíblia diz que o anjo está indo embora e fala: não, deixa eu oferecer um sacrifício. Deixa eu fazer ali algo especial para você, uma oferta especial. E aí o anjo diz: olha, faça o sacrifício e jogue sobre aquela rocha e queime. E aí quando ele queima, né, aquele sacrifício, aquela oferta, o anjo sobe na fumaça. E ele na hora ele fala: poxa, esse anjo era Deus. Quando ele entende que o anjo era Deus, ele começa a ficar com medo.
Fala, meu Deus, era Deus. Eu vi a face do Senhor. Eu vi a santidade do Senhor, eu vou morrer. E ele chega para a mulher preocupado, ele fala, meu Deus, eu vou morrer, minha esposa, porque eu vi Deus. É interessante que a mulher fala para ele, não, se Deus quisesse te matar, já tinha te matado. Mais sensata, né? Mas é uma resposta que normalmente nós temos. Quando você está debaixo da condenação, quando você está debaixo do medo, a resposta natural é você ter medo de Deus. Aqui nós temos algo interessante. Porque Pedro, ele reconhece a santidade do Senhor. Percebe o tanto que Jesus é santo, o tanto que Jesus é maravilhoso. Amém, isso é bênção. A santidade do Senhor é demonstrada. Claro que o Senhor é santo. Mas sabe, não é esse o caminho pelo qual o Senhor quer que eu e você trilhamos. Quando a gente começa a pregar sobre a graça de Deus, muitas pessoas elas começam a questionar, poxa, amém, né? Graça, favor de Deus, amor de Deus, isso é maravilhoso. Agora, isso é coisa muito basilar, é coisa básica. Graça, Felipe, é uma coisa muito básica. É para novo convertido, né? A gente precisa pregar mais santidade. Temos que falar mais sobre santidade. Por quê? Porque santidade é coisa de crente mais maduro. Mas sabe, esse é um engano. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Sempre na palavra do Senhor, a primeira demonstração do Senhor é pela santidade. Mas a segunda é sobre amor, sobre graça do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que a lei, a santidade, nos leva a temer o Senhor. Mas o amor nos leva a ter uma proximidade com o Senhor, a ter um relacionamento com Deus. É impossível ter um relacionamento saudável com quem você tem medo. Você não pode ter um relacionamento genuíno com o Senhor se você vive com Ele à base do medo. Você precisa entender essa verdade. O Senhor ama você, a justiça dele foi colocada sobre a sua vida. Felipe, mas Deus é santo. Sim, Ele é santo. Você precisa entender isso. Amém. Mas mais forte que isso, você precisa entender o amor do Senhor sobre a sua vida. No Antigo Testamento isso era muito forte. Eu falei sobre Emanuel, falei sobre Gideão, né? Mas se você for lá no começo da lei, quando Deus aparece para Moisés pela primeira vez, Moisés, ele aponta para a lei. Então, quando Deus aparece para Moisés, a primeira vez ele fala com Moisés e ele fala, ei, Moisés, se afasta. Lembra disso? Laiana, seja bem-vindo em nome de Jesus, querido. Então, Moisés está no meio do deserto ali, né, afastado do Egito, e ele de longe observa uma sarça pegando fogo que não se queimava, uma sarça ardente, mas que não se corrompia, e ele chega perto para ver. Atraiu a atenção de Moisés. Mas sabe, a resposta do Senhor é, Moisés, se afaste, porque o lugar onde você está é santo. A glória está neste lugar, então se afaste. A primeira palavra de Deus a Moisés é esta: Moisés, se afaste. Por quê? Porque Moisés aponta para a lei. Então se você se relaciona com o Senhor por medo, pela lei, você sempre vai ser levado a se afastar de Deus. Tá vendo? Seja bem-vinda, Isa, tudo bem? Então, tá vendo que quando você se aproxima pela lei, a tendência é que você não consiga manter um relacionamento com Deus? Parece santo, parece santidade. Quando o irmão chega para você e fala amém, graça, amor, beleza, gostei da palavra, mas a gente precisa falar sobre santidade. Parece algo genuíno para você? Parece alguém que está interessado em fazer a obra crescer, parece alguém que está interessado em fazer a obra de Deus, parece. Eu creio que até é genuíno no seu coração, ele quer fazer algo para agradar a Deus, mas naturalmente você está se afastando do Senhor. É impossível ter um relacionamento genuíno com Deus baseado no medo. Sabe, lá no começo, quando Moisés se encontra com o Senhor, a palavra é se afaste. Mas lá em Hebreus, agora na nova aliança, qual que é a palavra do Senhor? Ei, entre com ousadias. Entre com ousadia. Entre agora com ousadia no trono da graça do Senhor. Venha desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Essa palavra do Senhor para nós. Se no Antigo Testamento a palavra se afaste, ei, se afaste porque eu sou santo, a palavra agora do Novo Testamento é, ei, entre, seja bem-vindo. Entre com ousadia no trono da graça do Senhor. Eu e você podemos entrar hoje com ousadia no trono da graça do Senhor e desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado por Ele para mim e para você. Amém? Então, essa situação que Pedro se encontrava. Ele viu que Deus era poderoso, viu que Jesus era poderoso, viu que havia fluir do Senhor sobre Jesus. E temeu. Porque o medo, infelizmente, é essa a resposta.
é a resposta para o pecado. Então, para eu e você sairmos dessa condição, você precisa entender que a justiça do Senhor foi colocada sobre a sua vida. Então eu dei o exemplo de Adão. Quando Adão peca, ele tem medo do Senhor, ele começa a se esconder de Deus. Não é Deus que se afasta de Adão, é Adão que se afasta do Senhor. A resposta de Deus é: olha, vou fazer um sacrifício. Adão, ele faz roupas de figueira, né, para cobrir sua nudez, mas não adianta de nada, porque aquilo que você faz eu faço e você faz para esconder o seu pecado não adianta nada, não tem valor nenhum. O Senhor precisa então sacrificar um animal para que eu e você pudéssemos ter a nossa nudez, o nosso pecado escondido, né? É o que diz lá em Apocalipse: eis o Cordeiro de Deus, que é desde a fundação do mundo. Então, que fundação do mundo é essa? Que cordeiro é esse desde a fundação do mundo? É o cordeiro que foi sacrificado em meu favor e em seu favor. Amém? É essa justiça que tem poder para mudar o seu relacionamento com o Senhor. Então, nesse primeiro momento, Pedro ele está completamente tomado de medo de Deus, porque ele percebe a santidade, mas perceber a santidade não é o caminho para você ter um relacionamento com Deus. Não é o caminho para que você tenha um relacionamento genuíno com Jesus. Sabe, nós partimos então para o segundo ponto. Por quê? Porque essa pesca maravilhosa aconteceu em Lucas 5. Mas nós temos lá na frente uma outra passagem, que é quando Jesus ele já morreu, já ressuscitou, e ele... Então, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao 3. Abra sua Bíblia comigo. Olha o que diz: depois disso, tornou Jesus a se manifestar aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então, a gente percebe aqui um contexto muito parecido com aquela primeira pesca. Eles estavam a madrugada inteira sem pescar nada, não haviam conseguido pescar nada. E eles têm um encontro com Jesus. Jesus aparece então para eles. Mas sabe, isso nos diz muito no tempo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas que hoje estão lutando, estão tentando fazer alguma coisa, lutam, trabalham, mas não colhem o fruto do seu trabalho. Meu irmão, isso é terrível. Se tem algo mais desanimador que isso, eu não sei o que é. Você trabalhar, lutar, dar duro, investir, tentar fazer acontecer, e no final você não vê dando resultado. É algo terrível. Quem já foi pescar e não conseguiu nada, já sabe o que é isso. Esses aqui eram pescadores profissionais e passaram toda uma madrugada tentando pescar e não haviam pescado nada. Mas vamos continuar. Lá no versículo 4: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, aqui há algo poderoso que você precisa entender. Eles haviam tentado com a própria força, com a própria habilidade, com as próprias técnicas, e não haviam pescado nada. Mas então o Senhor aparece mais uma vez, dessa vez na segunda pescaria, e Jesus, ele fala: olha, vocês têm alguma coisa para oferecer, alguma coisa para comer? Eles: não temos. Então ele fala: olha, lance a rede agora do lado direito. Isso agora é poderoso. Por quê? Porque o lado direito aponta sempre para a justificação, aponta sempre para o braço mais forte do Senhor, aponta sempre para a providência do Senhor. É a destra de Deus, é a destra do Pai. Então sempre aponta para a resposta de Deus, para a minha demanda e para a sua demanda. Então, meu irmão, se você quer desfrutar de provisão, de prosperidade, de favor do Senhor sobre a sua vida, sempre vai pela direita de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você ser supersticioso. Tem crente que é supersticioso, que entrar com o pé direito, com a mão... Não estou falando disso não. Eu estou falando que o braço direito é sempre o braço da provisão, o braço do favor de Deus. Não é algo que você oferece para o Senhor, não. É onde você recebe do Senhor. Não é onde você protege o Senhor, não. Olha que loucura, é quando você recebe proteção do Senhor. É o braço mais forte. É o lado direito do Senhor, o lado da justiça de Deus.
Então, meu irmão, você quer desfrutar daquilo que o Senhor tem para você? Aprenda a caminhar pela justiça do Senhor. Em nome de Jesus. Então, Jesus fala, olha, lance então a rede pelo lado direito. Eles lançam a rede e agora uma grande quantidade de peixes é vinda. Só que, algo interessante, porque João, ele percebe. A Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava percebe quem é. Fala, ei, esse é o mestre, é Jesus. Porque aquele que entende que é amado pelo Senhor, aquele que está debaixo do amor do Senhor, ele tem uma sensibilidade maior a perceber quando Jesus está diante do negócio. Quando você entende que você é amado pelo Senhor, de longe você enxerga o mover de Jesus na sua vida. Talvez as pessoas falem, meu Deus, o que está acontecendo? E agora o que vai ser? Quando você está, meu irmão, debaixo do favor do Senhor, você percebe, eu não sei o que está fazendo, mas eu sei que tem mão do Senhor aí para me abençoar. Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa aí para fazer com que algo seja abençoador, coopere para o meu bem. Aleluia! Esse é um sinal de que você está debaixo do favor do Senhor. Amém, Larissa? Seja bem-vinda em nome de Jesus, querido. Então, vamos entender aqui o contexto, porque nós sabemos a história, você lembrou o que está acontecendo, mas nós precisamos lembrar o contexto. No primeiro momento, a primeira pescaria, Jesus tinha se encontrado com Pedro e tinha mudado o nome dele. Logo depois ele pede favor para Pedro. Pedro percebe o poder de Jesus e se afasta. Ele tem medo de Jesus. Mas essa pescaria aqui ocorre muitos anos depois, 3 anos depois que Jesus Cristo já morreu, ele ressuscita. Então ele já tinha passado ali 3 anos convivendo com Jesus. Ele já conhecia Jesus, já tinha uma experiência com Jesus. Mas acontece algo aqui que realmente abala muito a vida de Pedro. Você lembra a história? Jesus antes havia falado para Pedro, Pedro, olha, o Senhor vira para Pedro e fala, Pedro, o diabo por muitas vezes pediu para que pudesse pulverizar você, malhar você como trigo, mas a minha oração ao Senhor é que você permanecesse na fé. Oh meu Deus, eu acho que eu separei esse texto aqui. Vamos achar em nome de Jesus, é precioso. Vamos ver. Eu ainda vou melhorar esse negócio aqui, mas vai dar certo. Aqui, Lucas 22, 31. Simão, sabe quando sua mãe fala pra você, ei, Pedro, Luque mano. Aqui tá falando, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Meu irmão, sabe que isso é interessante? Enquanto o diabo está tentando prevalecer contra você, você está dizendo, olha, eu já orei por você. Ei, eu roguei por você. Eu pedi a Deus por você. Meu irmão, você consegue imaginar uma oração de Jesus não respondida? Eu não consigo imaginar. Tudo que ele pede está de acordo com a vontade do Senhor. Se ele tem orado por você, meu irmão, ele tem abençoado, ele tem gerado salvação sobre a sua vida. Creia em nome de Jesus e permaneça nessa posição. Amém? Amém, Lília? Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Então, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça a teus irmãos. Mas, calma aí, vamos entender isso aqui? O diabo está pedindo, ei, Satanás, eu não vou permitir que você peneire Pedro, não. Eu, inclusive, oro agora para que ele não perca a fé. Perceba que a oração de Jesus não foi para Pedro não cair. Jesus não orou, Deus, Pai, não permita que Pedro caia. Não, essa não é a oração. A oração de Jesus é que a fé de Pedro não se desfaleça. Uau! Então, aqui algo poderoso. Por quê? Porque Pedro passou por um período e por uma provação que realmente, meu irmão, eu iria desfalecer da fé com facilidade. Você também, eu creio. Por isso que o Senhor estava rogando ali por Pedro, ele tem rogado por mim e por você. A Bíblia diz que na última ceia, né, Jesus vira para o discípulo e fala, olha, onde vocês vai me trair, né, eu vou ser tomado pela espada, e vou ser preso, e vou ser crucificado. Enfim, Jesus fala com Pedro, né, e fala com os discípulos que os discípulos seriam como ovelhas quando o pastor é abatido, queriam se espalhar. E aí Pedro fala logo, não permito isso, eu vou estar com o Senhor até o fim dos tempos. Porque há muitas pessoas que vivem dessa forma. Eles acreditam no amor deles por Deus, na fidelidade deles com Deus. Meu irmão,
por mais que você tenha boa intenção, você não é fiel a Deus como deveria. Seja bem-vinda, Jéssica, em nome de Jesus. Então, Pedro bate no peito e fala, não, comigo não, eu vou estar com o Senhor até o final. Porque aqui ele está cheio de justiça própria. Mas sabe, quem permanece com Jesus até o final, a Bíblia diz que é João, ele está lá junto, né, com Maria, e Jesus na cruz, em cima lá, e João não apartou de Jesus. Porque ele sabia que o amor dele por Jesus não era perfeito, mas ele sabia que ele era amado por Jesus. Quando você percebe João se referindo a si mesmo, no Evangelho ele fala, aquele a quem Jesus amava. Ele sabia que era amado por Jesus. Mas vamos lá, esse não é o texto. Pedro, ele então sai daquele lugar, daquela ceia. Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ele começa a orar, juntamente com Pedro e alguns discípulos. E aí, Jesus é preso e Pedro agora ele é tomado. Ele é levado junto com Jesus. Ele vai junto com Jesus. Ele é tomado por um grande medo, né? Com medo de ser abatido também, com medo de ser preso também. As pessoas perguntam, apontam, ei, você não é o Galileu? Eu percebi pelo seu sotaque que você é de Galileia, você é um dos seguidores de Jesus. Pedro nega a primeira vez, depois alguém confirma, né? Fala, ei, você é Galileu, você andava com Jesus. Ele fala, não, de forma alguma eu andava com Jesus. E aí por último vem uma empregada e fala, ei, você é um dos galileus que andava com Jesus. Ele diz que ele espragueja, então se fosse, hoje ele tinha xingado um palavrão, fala, não fui eu que andei com ele, eu nego completamente a minha coabitação com esse cara, eu não ando com ele, eu não vivo com ele. Ele nega completamente Jesus. E aí nesse momento a Bíblia diz que os olhos dele se cruzam com os olhos do Senhor, o galo canta, e ele agora se sente completamente condenado. Ele se afasta daquele lugar e vai completamente ali transtornado, chorar e debaixo de condenação. Pense na situação, uma traição ao seu amigo, ao seu mestre, ao seu Senhor, aquele que você acredita ser o Filho de Deus. Você ali não tem coragem de assumir que estava junto com ele. Realmente Pedro agora está frustrado. E aí Jesus morre, é velado, é sepultado, aliás. E aí agora toda essa comoção toma conta de Pedro. Imagina agora como é que Pedro não se sentia. Meu irmão, quando você peca, vacila em algum pecado, você já se sente condenado. Sabe quando você erra em alguma coisa, vacila em alguma conduta e você fala, poxa, cara, eu não mereço Deus não. Cara, eu não mereço ser abençoado por Deus não. Eu não mereço carregar o nome de crente não. Já teve esse sentimento? Imagina agora Pedro com esse sentimento. Completamente traidor de Jesus. Traiu ele, negou a ele 3 vezes. Era terrível a condição de Pedro. Mas sabe, a Bíblia diz que antes de encontrar Jesus naquela pesca, Pedro teve um outro encontro com Jesus. Nós vemos lá na frente, 1 Coríntios, que o Senhor apareceu primeiramente a Maria, e depois apareceu a Pedro, e depois apenas aos outros discípulos. Então aqui houve um encontro com Pedro, depois de ressurreto. Jesus se encontra com Pedro em algum momento. A Bíblia não relata, o Espírito Santo não quis trazer esse pedaço da história para mim e para você. Foi algo íntimo entre ele e o Senhor. Pedro e Jesus tiveram um momento ali, uma DR, eu creio nisso. Eles tiveram um momento de intimidade, Jesus e Pedro, que a Bíblia não nos trouxe. Lá na frente nós sabemos que Pedro encontrou Jesus, mas nos evangelhos não há esse relato. Só lá na frente, na pesca maravilhosa, é que Pedro agora, junto aos outros discípulos, reencontra Jesus. Aproximadamente 15 dias depois, Jesus aparece com ele no meio daquela pescaria. Jesus manda, né, jogar a rede do lado direito, eles jogam e traz muito peixe. João, o discípulo a quem Jesus amava, reconhece a Jesus. Pedro nesse momento então estava meio despido, não sei, só com a roupa de baixo. Ele coloca, veste a sua túnica e começa a pular diante do Senhor. Ele pula na água atrás de Jesus. Ele chega ali aproximadamente 100 metros, né? A Bíblia diz que é aproximadamente 100 metros do barco onde Pedro estava. Ele chega até Jesus e, cara, ele tem um encontro com o Senhor. Mas pensa comigo aqui agora. Olha a diferença desses dois encontros. Olha a diferença que nós temos agora nesses dois relatos. No primeiro momento, Pedro, que acabara de conhecer a Jesus de fato, acabara de ver o que Jesus era capaz de fazer, ele tem medo do Senhor, se curva diante do Senhor,
se pede para se afastar. Senhor, se retira de mim, se afasta de mim, se afasta da minha vida, eu tenho medo do Senhor, o Senhor é santo, 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 e não pode andar junto comigo. Mas no segundo momento, olha, depois de tudo que Pedro viveu, depois de ter negado Jesus 3 vezes, Pedro teve a ousadia de pular na água e correr até Jesus. É um relacionamento de amor, é um relacionamento completamente genuíno agora. Você percebe a diferença? Enquanto ele não tinha nem passado com Jesus e já tinha medo, agora mesmo depois de toda essa situação, ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Não havia mais medo, não havia mais uma pessoa sem graça. Ele poderia falar: João, vai na frente, calma, não estou com muita moral. Ou não, ele poderia esperar todo mundo ir na frente, depois chegar ali de fininho. Ele poderia chegar ali como um João sem braço, mas não. Ele vestiu a roupa e pulou dentro da água e foi até Jesus. Isso é um resultado que só pode ser alcançado através da graça do Senhor. Meu irmão, se você hoje vive baseado no medo, é porque você ainda não entendeu o quanto você é amado pelo Senhor. É por isso que a graça nesse momento aqui é fundamental. É aquilo que eu já disse na semana passada, eu não venho trazer nada novo para vocês. Mas você precisa permanecer fiel, precisa permanecer crendo nessa palavra, mesmo quando todas as coisas não soem, não aconteçam da forma como você planeja. Qual é a oração de Jesus? A oração de Jesus para Pedro é que a fé dele não se desfaleça. Jesus não pediu para que ele fosse livrado da tentação, Jesus não pediu para que ele não caísse em pecado, não. Ele pediu que mesmo diante da tribulação, ele não perdesse a fé. Que fé é essa? Fé de que ele era amado pelo Senhor, fé de que ele tinha vida nova no Senhor, em nome de Jesus. Hi, Carolina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Scarlett, seja bem-vinda também, querida, em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, tome conta agora. Receba essa verdade em nome de Jesus. Não tenha um relacionamento com Jesus baseado no medo. Por quê? Porque se você vive ainda baseado no medo, você não tem de fato um relacionamento com o Senhor. Só aqueles que entendem que são amados pelo Senhor, que são justiça de Deus em Cristo Jesus, é que podem desfrutar das promessas que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Essa é a graça do Senhor mesmo em tempo de medo. Então por isso que muitos crentes ainda têm medo de encontrar o Senhor. Por quê? Porque eles ainda têm um pensamento de dívida. Assim como o filho pródigo tinha medo de como iria encontrar o pai. Assim como Manoá tinha medo de encontrar o Senhor. Assim como Moisés temeu ao encontrar o Senhor. Assim como todo o povo de Israel temeu de encontrar o Senhor. Por quê? Porque o temor é a resposta da lei. Está vendo agora que a santificação, ela vem primeiro, mas depois vem a revelação da graça e do amor do Senhor? Muitos irmãos pensam que é o contrário, que a graça é o patê, é o papazinho de criança. Mas não, a graça é alimento sólido, genuíno, para que você possa crescer, avançar e dar frutos na obra do Senhor. A santidade é que te deixa longe. Sabe, quando você vê a história de Jesus, você percebe que Jesus separou as palavras mais difíceis, as palavras mais duras, para quem? Para os fariseus. Jesus não chamou prostituta, não chamou os ladrões, cobradores de impostos de víboras. Não, essa palavra não foi destinada aos pecadores. Essa palavra foi destinada aos que buscavam e zelavam pela santidade, que zelavam pela lei. Os fariseus, os saduceus zelavam pela lei. Eram zelantes. E isso é que eu quero que você entenda em nome de Jesus. Talvez o seu interesse, o seu coração é até um coração zeloso. Você tem prazer na obra do Senhor, quer fazer o melhor para o Senhor e crê que o zelo pela lei é de fato uma forma onde você agrada a Deus. Mas, meu irmão, não é de fato a forma como o Senhor quer se relacionar com você. Então, enquanto Jesus ele entregou favor, cura, bênção para os pecadores, para o ladrão, para o cobrador de imposto, para a prostituta, eles desfrutaram da graça do Senhor. Em contrapartida, os fariseus sempre tiveram o Senhor de uma forma mais dura, uma palavra mais dura, uma aversão às vezes da parte do Senhor. Isso é terrível, porque muitas vezes você deixa de receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Por quê? Porque você ainda está na mentalidade da lei. Enquanto você vive baseado na lei, meu irmão, você está inapto a desfrutar das promessas que o Senhor tem para você. Amém?
Bruna Moraes, seja bem-vinda em nome de Jesus. Gabriel Castrilão, Fabiana Cristine, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Bem-vindos em nome de Jesus. Então é isso. O medo nos afasta do Senhor. E quando você vive baseado no medo, você agora, no meio da tribulação, no meio da tempestade, tem medo do Senhor. Esse sentimento não pode habitar no seu coração. Muitos crentes vivem com medo da volta do Senhor. Muitos irmãos vivem com medo do retorno do Senhor, do cumprimento da promessa do Senhor. Tem muitas pessoas que vivem com medo do que circunda. Tem medo do mundo, tem medo das consequências do que está acontecendo. Por quê? Porque ele vive baseado no medo. Ele vive com medo de ser castigado pelo Senhor. Ele vive com medo de talvez não estar em paz com Deus. Entende tudo que essa vida é complicada? Uma vida de um irmão assim é terrível. Porque ele sempre vive em terror. Ele vive uma vida de terror, em tormento. É por isso que o texto diz que onde o verdadeiro amor habita, o medo é lançado fora. Porque quem vive no medo, vive em tormento. É terrível. Por isso que Deus não trabalha com base no medo. Deus quer se relacionar com você com base no amor. Amém? Eu quero ministrar isso sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Permaneça crendo nessa verdade. Lembrando, a oração de Jesus por Pedro é que a sua fé não desfaleça. A oração não é que você não vai passar por tempos difíceis. Você não vai passar por tribulações. Você não vai passar por situações que talvez não gostaria de passar. Não é essa a garantia do Senhor. A garantia do Senhor é que você permaneça com a fé firmada. Que a sua fé não desfaleça. Amém, meu irmão? Continue crendo. Felipe, mas começou a dar errado aqui. Permaneça crendo que o Senhor ama você e que o favor do Senhor está sobre a sua vida. Felipe, mas, cara, fui acometido de alguma coisa, de alguma enfermidade. Permaneça crendo que você é amado pelo Senhor. Felipe, entrei no cheque especial. Permaneça crendo que você é amado do Senhor. Não importa as circunstâncias. O amor do Senhor prevalece sobre a sua vida. Eu não sei como que vai fazer, como é que vai ser, o que ele vai fazer. Mas lembre-se que o Senhor ele vem na noite mais escura. Quem lembra da palavra da semana passada, lembra. Na noite mais escura, no meio da tempestade, é o momento que o Senhor vai demonstrar favor e amor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para nós terminarmos em nome de Jesus? Pai, em nome do Senhor, eu quero apresentar agora a cada irmão, a cada irmã, a cada moça, a cada rapaz, homem e mulher, ligado comigo agora nesse momento. Papai, nós ministramos a Tua palavra e cremos, Senhor meu Deus, que a graça do Senhor é o caminho, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de tribulação. Papai, que o medo não é a forma como o Senhor quer se relacionar conosco. Papai, nós não queremos viver com o Senhor na base do medo, com medo da condenação, com medo, papai, do castigo, com medo, Senhor meu Deus, da tribulação, não. Nós queremos viver, papai, com o Senhor baseados no amor. Papai, porque o Senhor nos ama, mas mais que isso, o Senhor é amor. E nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso, Pai, nos traga revelação, ciência do quanto o Senhor nos ama, do quão amado pelo Senhor nós somos. Que nós venhamos, Pai, permanecer nesse amor. Que a nossa fé, Pai, não venha desfalecer no Senhor, mesmo em tempo de dificuldades, mesmo em tempo de medo, mesmo em tempo, Pai, de angústia, de tribulação. Que o nosso coração venha permanecer firmado na palavra da justiça do Senhor. Que nós venhamos, Pai, desfrutar da bonança do Senhor, mesmo, Pai, no tempo de tribulação. Enquanto, Pai, o mundo vive o medo, vive a tribulação, vive a angústia, que nós venhamos, Pai, viver a paz que excede todo entendimento. Que nós venhamos, Pai, viver, Senhor meu Deus, na habitação do esconderijo do Altíssimo, que é o Senhor. Pai, que a Tua justiça não, Papai, sai do nosso coração. Que nós venhamos, Pai, permanecer convictos na fé do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Muito obrigado pela companhia de vocês. Nós estaremos voltando. Eu estou gostando muito da sexta-feira. Estou achando que há mais interação na sexta-feira pelo Instagram. Então, muito obrigado a todos vocês. Provavelmente sexta-feira que vem nós estaremos juntos, se Deus quiser. Amém? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sejam abençoados.